Quando você é um ser racional e que pensa, você tem que tomar cuidado. Sabe com o quê? Com as opiniões dos outros e inclusive as suas próprias opiniões. Por quê? Né? E, e é muito difícil, porque isso a gente entra num impasse meio filosófico quando a gente começa a conversar sobre isso, né? Porque a gente começa a pensar sobre, peraí, então quer dizer que eu não posso escutar a mim mesmo? Acho que a opinião dos outros já é uma coisa mais comum, né? Tá em todos os livros de motivacionais, vídeos e todo o conteúdo que envolve motivação tem lá o não escute a opinião dos outros. E eu acho que isso é errado, tá? Acho que isso é errado. Você deve você deve ouvir tudo. E isso é muito doloroso. Todas as opiniões, tudo isso você tem que saber disso tudo, tá ligado? Mas eu acho que a grande habilidade de um ser humano atual, dessa geração, sabe? Essa geração que é rápida, nossa geração, se você é da minha idade, né? Eu tenho 20 anos. Você tem que ter o pensamento crítico, né? E para escolher, tomar decisões, entende? E você está diante de diversas variáveis, e variáveis essas que você tem que uma hora escolher. Né? E aí vem frases muito interessantes, né? Que eu não sei de onde vieram, mas são atribuídas a pessoas. Não sei se isso é verdade ou não, né? Não sei, mas que frases é essas? São frases assim, na verdade, o difícil na verdade não é dizer não. Talvez não, não sei como é que, deixa eu pensar como é que foi formulada aquela frase. Eu acho que é assim, existem várias variáveis e o difícil delas não é escolher a melhor, mas sim dizer não a todas, entendeu? Você tem que filtrar isso, né? Isso também é uma outra frase que está muito, muito relacionada, muito evidente dentro do mundo motivacionais aí, né? E eu tô fazendo esse vídeo porque eu tava vendo motivacional, tá? Inclusive. E o motivacional que eu tava vendo aqui, e o título é bem assim, se iluda, né? E eu acho isso importante, cara. É importante a gente se iludir. Mas sei lá também, né? Vai ter gente que vai dizer que não. Por quê? O que é se iludir? É você meio que esquecer todas as questões racionais que existem, tipo assim, todas as variáveis que as pessoas elas meio que condicionam pra você e você tem que fazer, porque se não você não fazer, você vai acabar como uma merda na vida, sabe? E onde que eu quero chegar? Aquela grande ideia de você fazer alguma coisa que fazer o que vai calma, não sei. Fazer o que você vai fazer aquilo que vai ser necessário fazer pra você sobreviver. É isso, sobrevivência. Tudo se resume a sobrevivência. Vou botar. A luz tá aparecendo agora, tá? E não sei como é que gravo isso. Inclusive, essa é bem simbólico eu estar fazendo isso aqui apontado pro teto e tem uma luz aqui. Né? Eu quis dar esse contexto de. Estamos indo pra. Vamos viajar aqui pelo Zório, né? Vamos viajar pelo Zório e a gente vai ter que viajar pra caralho aqui. E vai ter não, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Agora, verdade é que. Cara, verdade é que nada é verdade, velho. Sabe? Nada é verdade. E aí eu tô tomando uma postura um pouco René Descartes aqui, né? Tô pegando até as ideias do René e colocando sobre o ponto de vista de que, olha só, é preciso duvidar das coisas, rapaziada. Não tem o que fazer, tá ligado? Só que também você tem que entender o que é dúvida. Entende? O que é dúvida? Eu pergunto pra vocês, o que é dúvida? Saca? Tipo, o que é duvidar das coisas? E eu acho que isso é necessário. É importante você ter a noção de que duvidar é um problema, cara. E problemas, eles são realmente problemas. Eles são pedras no caminho. Alguns deles têm espinhos e você tem que tomar cuidado com isso, né? E aí vem aquela frase do: Nossa, cuidado com os seus pensamentos, porque eles vão. Aquele pensamento bíblico, cara. É bíblico essa frase. É, mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Por que é assim? Você pergunta. Obviamente que você deve estar. Talvez se você é apegado com as crenças, você tá falando, não, o que você tá falando aí, filha da puta? Desculpa palavrão até, né? Acho que não. Acho que não convém. Eu quero evitar palavrões, tá? É isso. Você fala, porra, por que a gente não pode pensar, cara? Por que a oficina vazia é a mente do diabo? Eu acho que a oficina. A mente vazia é oficina pro diabo, sabe por quê? Nossa, isso é muito interessante agora que eu pensei, cara. Sabe por quê? O versículo bíblico
a mente vazia é a oficina do diabo, eu quero pensar nessa frase. E para pensar nessa frase, eu quero que vocês peguem a palavra oficina. O que tem em oficina? Existem ferramentas, cara. Ferramentas. E o que as ferramentas fazem? Elas fazem a manutenção do seu cérebro, entende? Então, tipo assim, pensando aqui agora, eu vejo, porra, então quer dizer que o diabo vai fazer com que ele vai meio que pegar ferramentas. E vamos pensar nesse diabo metafísico, tá? Se você é cristão, se você não é, vamos viajar na ideia. Não vamos ficar brisando sobre o contexto, se é literal, se não é literal. Vamos pensar no contexto simbólico e vamos trazer para essa racionalidade. Vamos citar exemplos, por exemplo. Como eu acabei de fazer, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Que oficina é essa? É a oficina de ferramentas. E essas ferramentas, elas são meio que mecanismos que o diabo usa para ter domínio do seu cérebro, né? E o que é o diabo? A gente pode personificar isso como o caos, a estagnação, a paralisação e a dúvida. A dúvida, ela causa isso, cara. Vocês já repararam que a dúvida, ela é muito, muito problemática nesse sentido. Porque ela paralisa, né? E uma mente paralisada, ela não se move, cara. É aí que nascem todas as doenças, eu acho. Não todas. Não vou ser tão escrachante nesse sentido, né? De falar, nossa, todas as doenças. Não é bem isso. Mas, enfim. E... Poxa. É isso, cara. É isso. É o que eu tava pensando, né? Acho que eu cheguei ao fim que eu queria chegar. E eu vou, inclusive... Essa frase, ela é muito importante, cara. Dá pra gente viajar nela até umas horas, né? A mente vazia é a oficina do diabo, cara. Que loucura, né? Que loucura. Faz sentido, né? A Bíblia pela primeira... A Bíblia pela primeira vez tá certa? Não, que isso. Não vamos explorar esse lado não, cara. Acho que não é só isso que a Bíblia tá certa, não. A Bíblia teve certo algumas vezes. Não dizendo que a Bíblia é o objeto de estudo mais sério do mundo, né? Não, mas é um excelente... Tem umas paradas muito boas lá. E eu queria ter o poder correlacional agora, um repertório pra gente poder conversar sobre diferentes frases, né? Pra gente não ficar só na Bíblia, mas explorar cada vez mais outras variáveis, né? E eu acho que... E aí pra terminar esse reflexão aqui, eu vou tentar pensar o seguinte. Quando a gente pensa sobre uma mente vazia, normalmente a dúvida, ela vem do acúmulo de variáveis, cara. Ou do acúmulo de conhecimento, por exemplo. Talvez possa ser também, não sei. Só que eu acho que tem gente que tem muita viagem na cabeça e consegue lidar com isso muito bem, né? Isso é verdade. Então talvez não seja bem por esse lado, né? Inclusive, eu acho muito lindo da sua parte. Se você gosta da intelectualidade, de você pensar, é muito bom você não seguir esse silogismo idiota. Lógico que você tem que fazer tudo na minúcia da verdade. Óbvio, isso é muito importante, mas pro debate, pra intelectualidade, pra gente conversar, a gente tem que se construir, se desconstruir, construir de novo. E quando eu digo, essa construção ela é mental, ela é dentro dos pensamentos mesmo. Não tô polarizando pra nenhum lado político, não. É só as ideias mesmo, sabe? Quando eu volto aqui, isso é uma coisa de uma puta intelectualidade, cara. Puta intelectualidade. Eu não tô querendo deixar a parte, não tô falando sobre mim, tô falando sobre o ato de fazer isso, tá entendeu? Então, quando você tem diversas variáveis por exemplo, quando você tem um caminho, 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos, como é que você vai escolher qual que é o caminho mais certo? Você não sabe. E aí vai vir outros, e vai vir muitos filósofos, né? Principalmente os existencialistas, né? Os nihilistas também. Eu acho mais voltado pro existencialismo, na verdade. Onde vai dizer assim, ó, segue esse caminho aqui, porque... E segue, não volta atrás. Sabe por quê? Porque esse é o caminho que deveria ter escolhido. E aí você fala, porra, não tem caminho certo, tá ligado? E de fato não tem, cara. Claro que hoje em dia, no mundo racional da sobrevivência, você tem que escolher o caminho que dá dinheiro. Se não dá dinheiro, você não precisa fazer. Não precisa, né? Não precisa. Isso tem que ser bem colocado, né? E hoje em dia, a gente, infelizmente, nosso tempo ele é totalmente dedicado a fazer dinheiro, né? E as nossas coisas normalmente não são genuínas, né? É muito difícil você encontrar alguém genuinamente que faz algo por dinheiro, né? Não, alguém que ganha vida com a genuidade. Não, genuidade também não é a palavra certa, mas é muito difícil você encontrar alguém que faça algo porque gosta e consegue transformar esse dinheiro. Porque muitas vezes, sei lá, hoje mesmo eu gosto muito de filosofia, cara. E eu acho que a única porta de entrada pra eu poder, talvez, fazer um doutorado em filosofia, pra não acabar morto de fome, é gravar esses vídeos aqui,
né? Isso aqui eu tô pensando a longo prazo, entendeu? E já sabendo que, porra, todos. Eu não queria falar muito sobre cor, não, mas é importante falar, né? Sobre cores e. Eu não sei quais são os problemas que eu vou enfrentar na minha vida por ter a cor que eu tenho, né? Sei lá. Eu acho que eu vou precisar ir pra outros países e aprender línguas. E eu não sei como é que vai ser isso lá, né? Mas, enfim. Sei lá, acho que vou parar o assunto por aqui. Comecei a viajar demais, eu acho. Óbvio que deveria ter desdobramento essa conversa aqui. Mas é porque tem coisa que eu não tenho muito intelecto pra poder trocar essa ideia, tá ligado? Isso é outra coisa que é muito foda, né? Você assumir que você não tem o discernimento pra chegar e explorar aquela linha de raciocínio, velho. Isso é do caralho. A lógica é muito importante, tá? Eu disse nesse instante que a lógica. Eu acho que a lógica. Você não tem que ficar sempre pensando na verdade, sabe? Quando você vai argumentar retórica, oratória, blá blá blá, você tem que ficar sempre pensando, ó, início, meio e fim, início, meio e fim. Só que, às vezes, esse início, meio e fim, cara, ele é só uma regra que vai só te quebrar, cara. Sabe por quê? Porque acho que a realidade ela não é objetiva, como a lógica é, entendeu? As coisas não são falso ou verdadeiro. Algumas coisas são, não tô dizendo que não todas, né? A gente tem que a gente tem que começar a se expressar bem. Eu acho que as pessoas não se expressam tão bem, cara. Eu não me expresso bem, porque a gente sempre comete esses erros de generalidade e especificidade, tá ligado? Enfim, eu vou parar esse vídeo por aqui porque ele já não vale muito a pena pra mim, porque eu acho que ninguém tá assistindo essa porra, né? É isso. Até fiz uma luzinha legal aqui, ó. Luz batendo aqui na direita, luz azulzinha aqui, ó. Audiovisual, pai, pega.